Você, Libriana, já sentiu que pensa tanto antes de tomar uma decisão que quando percebe a oportunidade já passou? Ou talvez você conheça alguém que faz tudo para manter a paz, evita conflitos, a qualquer custo, tenta agradar todo mundo, mas por dentro vive um grande conflito consigo mesmo? Hoje nós vamos falar sobre uma parte de Libra que quase ninguém enxerga, que é o lado sombra desse signo. E antes de começar, eu quero te deixar claro uma coisa muito importante. Quando eu falo sobre o lado sombra, eu não estou falando de defeitos. Também não estou dizendo que uma pessoa é melhor ou pior por conta do signo, porque todos nós temos luz e sombra, e a sombra ela aparece quando estamos de uma certa forma inseguros ou tentando nos proteger, né, uma parte sensível da nossa história, normal. E conhecer essa sombra, ela não vai servir aqui para criar rótulos ou julgamentos. É somente para despertar sua consciência. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, astrologia, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Aqui nós vamos usar a astrologia como uma ferramenta para compreender melhor as nossas emoções, os nossos comportamentos e a nossa evolução. Então, vamos já para o que interessa, que é sobre os librianos. Libra é um signo conhecido pelo equilíbrio, pela diplomacia, pela capacidade de enxergar diferentes pontos de vista. É uma energia que busca harmonia, justiça e boas relações. A pessoa de Libra, ela costuma ter facilidade para ouvir, dialogar, criar ponte, né, entre as pessoas. Não gosta muito de conflitos, prefere resolver as situações através ali do diálogo, né, da conversa, e essa é uma das grandes qualidades. Porém, todavia, toda qualidade, quando perde o equilíbrio, também pode ter os desafios. Aí entra o lado sombra, que a primeira sombra que eu vejo está justamente na necessidade de agradar. Os librianos, no geral, gostam muito de ver as pessoas bem, gosta de sentir que existe harmonia ao seu redor, só que muitas vezes nessa tentativa de não decepcionar ninguém, acaba deixando as próprias vontades em segundo plano. Vai dizendo sim quando queria na realidade dizer não. Vai cedendo para evitar uma discussão, vai tentando manter a paz até perceber que deixou de ouvir a si próprio e chega um certo momento em que a pessoa nem sabe mais o que realmente quer. E a maior evolução de Libra começa quando entende que colocar limites não é egoísmo, é respeito, respeito por si mesmo. E uma outra sombra muito conhecida é a dificuldade de tomar decisões, mas existe um motivo por trás disso. O libriano, a libriana, consegue enxergar muitos lados de uma mesma situação, consegue compreender diferentes opiniões, consegue se colocar no lado das duas partes, né, dependendo de uma discussão, consegue imaginar as consequências de cada escolha, e isso acaba sendo, sim, até uma qualidade. O problema é quando todas essas possibilidades fazem a pessoa acreditar que existe uma decisão perfeita, que existe um caminho onde ninguém vai se machucar. Só que a vida nem sempre oferece essa opção, que muitas das vezes, a maioria das vezes, amadurecer é aceitar que toda escolha traz renúncias. E esperar uma certeza ali absoluta pode significar perder oportunidades importantes. Uma outra característica importante da sombra de Libra é o medo do conflito. Libra prefere conversar, negociar, conciliar. Isso torna esse signo excelente para mediar situações, mas em alguns momentos evitar um conflito também pode significar evitar uma conversa que é necessária. Existem situações em que o silêncio machuca muito mais do que a verdade. Relações que só crescem quando existe sinceridade, e às vezes a sinceridade machuca um pouco, e é normal. Aprender a dizer o que sente, mesmo correndo o risco de desagradar alguém, é um dos maiores aprendizados dos librianos. Porque paz não é ausência de conflito. Paz também é poder ser de verdade, ser o que é, ser verdadeiro. Existe também uma sombra ligada à necessidade de aprovação das pessoas. O libriano costuma se importar muito como é visto, né? A forma que é visto pelas pessoas.
Quer ser querido, quer ser aceito, quer manter boas relações, isso faz parte da sua natureza. Mas quando essa necessidade se torna muito intensa, pesa e a pessoa começa a viver para atender às expectativas do outro. Pode escolher pensando mais na opinião do outro do que na sua própria felicidade. E isso pode gerar um vazio silencioso, porque ninguém consegue viver uma vida inteira tentando corresponder ao que se esperam dela. Em algum momento é preciso perguntar o que realmente eu quero. E essa pergunta muda tudo. Uma outra sombra muito presente em Libra é a dificuldade de lidar com a própria insatisfação. Como esse signo ele busca o equilíbrio, muitas vezes ele evita reconhecer que alguma coisa não está bem. Às vezes vai empurrando com a barriga em algumas situações, vai tentando acreditar que tudo pode se resolver sozinho, mas emoções ignoradas elas não vão desaparecer, elas apenas vão ficar guardadas. E um dia acaba aparecendo de uma outra forma. Às vezes como ansiedade, às vezes como um cansaço, como tristeza. E aí nasce a evolução de Libra, quando entende que sentir o desconforto e trazer à tona faz parte da vida. Nem tudo precisa estar perfeito para ter paz. Existe ainda uma característica que poucas pessoas associam a Libra, que é a dificuldade de escolher a si mesmo. Costuma ser muito generoso nas relações, faz concessões, gosta de construir junto, mas existe uma linha muito fina entre a parceria e a anulação. Quando uma pessoa deixa de ouvir a própria voz para manter a outra pessoa feliz, ela começa a se afastar de si mesma. E ninguém consegue sustentar isso por muito tempo. Relacionamentos saudáveis não exigem que você deixe de ser quem é. Eles permitem que os dois cresçam. Agora eu quero te contar uma coisa importante. Toda sombra também revela uma luz. Então, a busca por harmonia também mostra a sua empatia. A sua forma diplomática de ser mostra a sua inteligência emocional. E a capacidade de compreender diferentes pontos de vista é sabedoria. Vontade de agradar mostra que você tem um bom coração. E nada disso precisa desaparecer. O objetivo aqui é encontrar o equilíbrio. Um Libra evoluído continua sendo gentil, mas aprende a dizer não. Continua ouvindo os outros, mas também escuta a sua própria voz. Busca a paz, mas entende que algumas conversas difíceis também fazem parte do caminho. Continua construindo boas relações, mas nunca mais às custas da própria felicidade. Então, se você é de Libra, talvez alguma dessas palavras tenham despertado algumas reflexões aí. E eu quero que você se lembre de uma coisa. Reconhecer a sua sombra não significa que você está só descobrindo defeitos. Significa perceber onde existe espaço para você crescer. A astrologia ela não vem para te rotular e nem para te limitar. Ela veio para ampliar a nossa consciência e a maior evolução libriana acontece quando entende que agradar a todos é humanamente impossível. Mas ser verdadeiro consigo mesmo sempre vale a pena. E aí? Conhece alguém desse signo ou você mesmo é libriano? Qual dessas características mais chamou a sua atenção? Conta aqui nos comentários. E não esquece, se você gosta sobre conteúdos de astrologia, signo, autoconhecimento, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que ainda temos muito para conversar sobre o lado sombra de cada signo e sobre como transformar os nossos desafios em crescimento e evolução. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço!